E aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como é segunda-feira a gente vai analisar o último episódio de Banana Fish, o episódio 16, que é o episódio que vai mostrar o Ash fugindo lá do Instituto de Saúde Mental, no qual ele está preso e está sendo preparado para ser uma cobaia dos experimentos com Banana Fish. E no último episódio ele terminou conseguindo deixar inconsciente, matando, sei lá, um dos guardas. E aqui a gente vai acompanhar toda a fuga dele nesse episódio. É disparado um dos episódios mais cômicos, leves e cheios de ação que a gente teve até agora. E eu acredito que tenha sido o primeiro episódio de Banana Fish em que eu não tenha ficado desconfortável de forma nenhuma em assistir. Existem algumas questões sobre esse episódio que eu queria pontuar. É o fato de que existem muitas coisas nele que eu considero irrelevantes, porque são passagens desse momento de ação que eu encurtaria muito se eu fosse o produtor do anime. Mas a gente sabe que diálogos não vendem um anime normalmente, principalmente um anime como Banana Fish. Pra quem lê o mangá sabe que os diálogos são muito importantes, então episódios como o episódio 7 ou o episódio 11 são os que mais me atraem, só que a gente sabe que episódios cômicos e com muita ação vendem muito mais. Então, indiferente essas cenas serem relevantes e poderem ter sido rushadas de uma forma mais rápida, esse episódio ele é excelente para diminuir um pouco a tensão que a gente sofre ao longo da série. Também é um episódio muito bom para mostrar como o Ash ele é um personagem completo. Ele é um homem completo e a gente entende por que o Golzini sabe que criou, sabe que o Ash ele é tão invencível, porque aqui a gente vai ver que o Ash é um homem genial e ele é um homem muito forte e ele tá sempre preparado para tudo. Então o episódio vai começar com o Ash percorrendo, fugindo dos guardas no corredor do instituto. Então a gente vê o Dr. Manahai recebendo essa informação e conversando com o Golzini e o Barão Isaac. E ele conta pro Barão que o Ash fugiu, só que o Barão ele meio que subestima o Ash. Ele diz que como é apenas uma criança, ele tem que capturar ele de uma vez e não incomodar ele com isso. E o Golzini, ele tá só assistindo de camarote, eles subestimarem o Ash. E o Golzini e o Doutor, inclusive, avisam o Barão pra ele não subestimar o Ash, não pensar como ele é só uma criança, mas o Barão não dá muita confiança pra isso e mantém a perspectiva dele da mesma forma. Enquanto isso, os pensamentos do Golzini giram em torno do Ash e ele pensa que o Ash, ele além de belo, ele é uma besta controladora, uma besta insuperável que ele criou, e ele pensa que se ele criou, apenas ele pode destruir. Lá no instituto também acaba soando o alarme por causa disso tudo, e o Ibe e o Max acabam vendo uma oportunidade para se desvencilhar do grupo de visitantes e ir atrás do Ash para salvar ele. O Ash então, durante a fuga, ele consegue uma ideia de um guarda, entra num dos computadores e meio que analisa todo o mapa e decora o mapa. Ele então vai atrás do professor Dawson, o criador do Banana Fish, que agora está completamente fora da casinha porque testaram a droga nele, e o Ash vai atrás dele e salva o doutor, leva o doutor com ele, porque o doutor Dawson é uma prova viva de tudo que está sendo feito. Então eles passam essa informação para o Dr. Manahai e o Dr. Manahai descobre então que 2 prisioneiros fugiram e não apenas um. Já não é apenas uma criança em fuga. Ele então pede a ajuda do Golzini, que de uma forma muito irônica, que a gente vai acompanhar isso ao longo do episódio todo. O Golzini age de forma completamente irônica e debochada durante todo o episódio. Ele diz que aquilo não é mais obrigação dele e ele manda então o Barão tomar alguma atitude, e o Barão decide tomar a frente de tudo. O Ash passa a carregar o professor Dawson nas costas para facilitar a fuga, porque ele, como é um velho, ele não ia conseguir correr tão rápido. E esse momento, como o Ash carrega ele durante toda a fuga, é muito divertido, porque o Ash passa toda a fuga reclamando por ele ser um velho pesado que tá só dando trabalho pra ele. É muito divertido, porque esse episódio a gente vê o Ash muito mal-humorado durante muitas passagens do episódio. Então o Ash ele foge pra um dos andares e os guardas começam a cercar eles, ativar sistemas de segurança, trancar portas, e o Ash vai para um elevador que é desligado, e nesse elevador lá desligado ele tenta fugir
só que ele não consegue, então o que ele faz? Ele abre o alçapão e sobe, fica no teto do elevador, tipo dentro do fosso do elevador, só que em cima do teto desse elevador. E ele tenta ficar atento a tudo que acontece ali para uma oportunidade de sair. Nesse momento, o Max e o Weeby acabam entrando nesse elevador e durante uma confusão eles lutam com o guarda e querem usar o elevador para ir atrás do Ash. Então eles se passam por um guarda para conseguirem ligar o elevador novamente. E é uma confusão muito grande nesse elevador, começa com guardas entrando e saindo, briga lá dentro do Max com outros guardas. E nisso o Ash tá lá em cima subindo e descendo aquele elevador, quase caindo durante vários momentos, só que ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe que é o Max e o Weeby ali, então ele não toma a atitude de entrar para ajudar. Então a gente acompanha o que está acontecendo e lá em cima do teto do elevador, dentro do fosso. E numa das cenas mais icônicas do anime, a gente vai ver o Professor Dawson quase caindo do elevador lá no fosso e o Ash consegue segurar ele, mas acaba quase caindo também, ficando pendurado por uma mão, porque ele usa a outra mão para erguer o Professor Dawson e ajudar ele a subir novamente. E a gente vai ver aqui, como eu falei, mais uma das características que deixam o Ash uma personagem tão forte. A cena é bastante exagerada mesmo, porque o Ash vira uma espécie de super-homem de repente, mas é um anime, então é normal a gente ver personagens muito fortes, além de muito inteligentes, como é o Ash. E aqui a cena é bastante icônica porque mostra muito os benefícios que todo o cuidado que o Ash tem com o corpo dele e o quão saudável é o corpo do Ash para ele conseguir fazer isso. Eles deram um foco tão grande, essa cena ela foi construída de uma forma tão sensata, tão bem elaborada, por mais rápido que ela seja, que deixou ela muito interessante. Então, lá na outra sala, o Barão Isaac fica sabendo que dos dois foragidos, um deles é o Professor Dawson, e ele fica extremamente preocupado em meio aos deboches do Golzine e o Golzine avisando que eles não deveriam ter subestimado o Ash. Ele diz que se encontrarem qualquer um dos dois é pra matar. E o Dr. Manahai, inclusive, protesta contra isso porque ele acha que o Ash é a grande salvação para os testes com Banana Fish. Só que, em meio aos protestos do doutor, o Barão Isaac diz que é uma informação muito valiosa para correrem o risco de vazar e que se eles encontrarem qualquer um dos dois é para eles matarem. O Ash então ele sai do elevador numa oportunidade, ele derruba uns guardas e consegue sair dali. E ele continua carregando o doutor e ele acha uma saída para uma lixeira, que seria a grande oportunidade dele de sair do prédio. Ele tá lá descendo essa lixeira pelas escadas com toda a calma, inclusive reclamando de estar carregando o doutor nas costas. E lá em cima, o Max e o Weeby acabam esbarrando em um dos guardas. E na luta que o Max tem com esses guardas, ele joga o guarda por essa lixeira. E mesmo com o Ash avisando o doutor para se segurar, o doutor já tá meio biruta, ele acaba, esse guarda que tá caindo bate no doutor e os três caem juntos no meio do lixo. E é mais uma cena muito cômica, como eu já falei, esse episódio ele é repleto de cenas de ação e cenas cômicas muito divertidas. E o Ash ele cai no meio desse lixo e ele fica completamente irritado por estar ali. Mas finalmente ele consegue sair do prédio e ele inclusive debocha do sistema de segurança do prédio. Só que quando ele sai, ele está planejando roubar uma ambulância para poder sair dali, para poder fugir. Ele vê o Max e o Weeby capturados pelos guardas sendo levados para outro prédio. O Ash, ele surta na hora. Essa cena é muito boa, porque ele começa a reclamar, dizendo que esses velhos só atrapalham ele, e a gente tem uma cena em que a arte fica toda caricata, e o Ash ele começa a pensar nisso, reclamar logo na hora que ele conseguiu sair dali, ele diz que ele não vai voltar, que por ele eles podem morrer. Só que é óbvio que o Ash acaba voltando depois de tantas reclamações de uma cena tão boa. Então lá no prédio, o Max ele tá inventando várias mentiras para tentar se livrar do que tá acontecendo, mesmo na frente do Golzine. Ele conta umas mentiras e tal, dizendo que ele não sabe de nada. E quando o doutor comenta com ele, tipo, e onde é que tá o Ash, que a gente sabe que vocês vieram resgatar ele, que ele fugiu, o Max então fica ciente de que o Ash não tá ali, que o Ash fugiu e que ele realmente não sabia daquilo. Inclusive o Dr. Manahai fala pro Barão que ele tem certeza que o Max não sabe de nada da fuga do Ash, e o Barão não aceita aquilo porque é apenas uma criança
e o Golzini volta a debochar do fato deles terem subestimado o Ash. O Max e o Ibi eles estão trancados em uma sala e um guarda chega, só que esse guarda ele tá rendido pelo Ash. O Ash chega pra salvar eles. E esse momento é mais um momento excelente, porque quando o Ash chega na sala, o Max fica muito contente e diz que vieram salvar ele, só que tipo, o Ash que tá ali salvando eles. E a cara do Ash é impagável. Então eles começam a se preocupar, começam a fazer muitas perguntas pro Ash, o Max começa a perturbar muito ele. E o Ash ele começa a tentar manter um autocontrole, já pelo fato de estar irritado de ter voltado. Ele fica tentando manter aquele autocontrole dele, só que ele acaba explodindo na hora que o Max faz um infeliz comentário de que o Ash está fedendo. Então, quando eles estão fugindo pelos corredores, eles procuram um lugar para se esconder e eles entram numa espécie de depósito. Assim que eles entram, eles estão meio perdidos, só que logo eles dão de cara com uma enfermeira e um médico transando, escondidos dentro deste lugar, desse depósito, que quer que seja. E eles ficam muito desconfortáveis com a cena, mas o Max tem uma ideia excelente. Então o Max e o Ash, eles usam as roupas desses dois. O Ash, a gente aqui vai ver o Ash vestido de Barbara. A enfermeira, ele tá tipo com uns peitões e tal. Óbvio que eles exageraram pra deixar a cena mais cômica. Mas o Ash ele se fantasia de enfermeira, aproveitando as feições mais delicadas que ele tem pra se vestir de mulher. E o Max usa a roupa do médico e eles escondem o Ibi embaixo de um lençol na maca e eles tentam sair do prédio dessa forma, disfarçados. Quando eles entram no elevador, um outro médico acaba acompanhando eles, entrando junto deles. E ele começa a paquerar, dar em cima, assediar o Ash, pensando que ela é uma enfermeira, uma mulher, essa Barbara. E o Ash ele vai tentando se conter, ele vai tentando passar a situação da melhor forma possível. Só que esse médico acaba apertando na bunda dele, então ele dá um soco no médico. E o Max ele faz um comentário, porra, que enfermeira mais agressiva. E aí a gente tem um momento importantíssimo, em que o Ash diz que aquilo não é essa questão, aquilo é assédio sexual, é inaceitável. E eu acho que é muito importante num anime como Banana Fish a gente ter esse momento, a gente ter essa observação do Ash, essa irritação pela atitude do médico. Eu achei excelente porque realmente não se pode aceitar esse tipo de coisa. E como Banana Fish é um anime onde esse tipo de coisa é constante, eu acho que ter essa reação do Ash foi importantíssimo. Então eles conseguem sair do prédio e dentro de uma ambulância, ainda disfarçado, eles conseguem sair de todas as dependências do Instituto de Saúde Mental. E lá no instituto, o Barão acaba tendo uma explosão de raiva com o Golzini por causa da forma irônica como ele estava agindo. E o Golzini então saca uma arma e dá um tiro no Barão e diz que apenas ele vai ser o responsável pela morte do Ash. O Ash dorme durante a viagem e ele acorda em meio a um pesadelo. E aí o Max fala pra ele que eles estão a caminho de uma casa do pai do George, um advogado, onde eles podem manter o doutor, o professor Dawson, escondido. Porque assim que eles saíram do prédio, o Ash lembrou que ele tinha deixado o professor Dawson escondido lá em meio ao lixo. Ele foi lá e pegou o doutor para levar ele embora também, porque ele é a grande prova de tudo que está acontecendo. Só que o Ash então pergunta pro Ibi sobre o Wade, e o Ibi diz que ele não sabe o que aconteceu, que depois de toda a confusão lá na ponte, o Wade foi para a delegacia, só que ele foi solto e simplesmente sumiu. E chega um momento então que o Ash pede as roupas do Max que ele tá usando, porque ele tá com fantasia de enfermeira, e ele pega as roupas do Max e diz pro Max dar o endereço dessa casa onde eles vão, porque ele não vai com eles agora. E o Max inclusive diz pra ele que sabe que nada do que ele disser vai adiantar, porque ele sabe que o Ash vai atrás do Wade. E ele diz que, mesmo sabendo que ele tem que descansar, o Ash fala que ele não tem descanso, ele não vai conseguir descansar enquanto ele não souber que o Wade está seguro. Então, enquanto eles vão para Long Island nessa casa, o Ash fica. Esse é um episódio excelente, porque ele tem ação, ele tem muitas cenas cômicas de uma leveza excepcional que a gente não tem visto até agora. Algumas cenas que eles tentaram transformar em coisas cômicas aqui ficaram muito problemáticas, como a cena em que o Ash tenta seduzir alguns guardas no episódio 15. Então eu acho que esse episódio ele conseguiu trabalhar bem essas coisas, as cenas foram desenvolvidas de uma forma
excelente, onde o que tinha que ser cômico ficou. E eu finalmente assisti Banana Fish sem ter um aperto no coração, sem achar que tinha algum problema por trás daquilo tudo. Eu consegui me divertir com as cenas de ação e com as cenas cômicas sem grandes preocupações. E eu espero muito do que tem a vir, por mais que eu esteja ficando preocupado com a forma como eles estão rushando demais as coisas, está acontecendo tudo muito rápido. Eu tô bastante ansioso para como eles vão desenvolver os arcos que estão começando agora. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Me fala aqui qual foi a cena mais divertida que você viu nesse episódio, qual foi a cena mais cômica ou talvez a cena de ação mais divertida que você viu nesse episódio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece o like, porque me ajuda bastante a crescer no YouTube. E um grande beijo. Tchau, tchau.